Pronto. Bom, Tiago, na sua fala, eu lembrei de um estudo que eu assisti, de Haroldo, ele comentando sobre os mandamentos, né? E principalmente a lei do olho por olho, né? Aí ele comenta que nós hoje achamos um absurdo, né? Essa lei, né? Existir o olho por olho. A gente não consegue assimilar muito bem essa lei como sendo justa, né? E ele explicou como que era antes dessa lei, né? Aí ele fala que as pessoas que tivessem algum prejuízo, né? Elas devolviam esse prejuízo. Vamos supor, você feriu um ente querido, ele ia lá, ele feria também, né? Devolvia. Sim. Aí ele não estava satisfeito, porque a gente não vai ficar satisfeito por causa do orgulho, da vaidade, e acabava que a pessoa feria um ente querido, feria dois, se tornou um ciclo, né? Então, vendo isso, né? Aí passou a existir a lei do olho por olho, dente por dente, que pelo menos, se você ferisse alguém, arrancasse a mão de um, o outro ia lá arrancar a sua mão, mas está todo mundo vivo. Pensar assim, né? E antigamente não era assim, né? Então, que a raiva, né, tomava conta e a pessoa ia matando um, matando o outro, quando vê, matava muito mais do que do prejuízo que recebeu. Falar assim, né? E até hoje, por exemplo, você tem famílias que são inimigos aqui no Espírito Santo mesmo, passaram reportagem, né, em Linhares, que elas continuam e as pessoas querem parar e continuam aquela anátema contra os nomes, ou seja, são os mesmos espíritos que estão reencarnando. Entendeu? Então, o que a gente precisa é dar um passo para frente. E isso, de vez em quando, né, eu falo assim, vem à tona, né? Porque quem não sente raiva, né? Quem não fala com uma certa violência dentro de casa? Porque a nossa criação foi dessa forma e a gente ainda acha normal, né? A gente está querendo colocar dados novos, né? Estamos querendo nos reprogramar, né? Sabendo que a nossa fala, né, não pode ser uma fala violenta. E a gente ainda usa muito disso no momento de um conflito com o filho, né? Um filho que não anda muito conforme as nossas normas, né? Nosso entendimento. E a gente vai querendo educar ele pela violência. E a gente já sabe que não dá bons frutos, né? Não dá. Haroldo também fala no livro dele que Jesus, né, ele usa o tempo para resolver as coisas. E nós usamos a violência. Então, a gente tem que passar também a usar o tempo, né? Usar algumas técnicas de respiração, igual eu estou usando, para poder manter mais em equilíbrio, em calma, principalmente nesses momentos que a gente está sendo testado, né? Eu falo assim, para ver se realmente evolui um pouquinho, né? Então, esses momentos de conflito é para isso, para ver se você evolui um pouco, ou se você vai ficar na mesma, nessa de violência. E a grande diferença é que nós temos as informações espirituais, né? Então, a gente tem os estudos e tem uma consequência, não é questão de história. Agora, o que a gente tem que também se preocupar é o aspecto da falsa bondade e do falso equilíbrio. Né? Eu tive com o Barcelli numa sociedade de Guarapari em 2008, se eu não me engano. Carlos Barcelli conviveu muito com o Chico, né? E Barcelli falava que o Chico era enérgico, tinha que ser. Né? Porque senão a gente vai mascarando aquilo que a gente não é, né? Dentro de uma falsa bondade e não resolve o problema que tem que se resolver. Né? Então, é sempre como diz o Emmanuel, e vemos isso em Jesus, é preciso ter um pouco de equilíbrio. Né? Então, o nosso grande desafio é conseguir, então, agora, desenvolver essa realidade compreendendo os aspectos espirituais. Né? Eu, por exemplo, nós tivemos uma série de experiência com o seu Geraldo Cruz, um excelente médium. Em alguns casos, de algumas crianças, nós acompanhamos. Tinha um menino da Casa Espírita, por exemplo, que ele era um menino complicadíssimo. Né? Para se ter ideia, eu ficava na porta da Casa Espírita pela primeira vez recebendo as pessoas, ele me deu um soco na costela uma vez.
né? E aí a mãe preocupada, e etc., ali com aquele menino crescendo. Aí teve uma época que o garoto começou a aparecer uma calvície na cabeça dele. E acharam que o menino estava com câncer, e correram para o hospital, não tinha nada. Aí levou o psicólogo, e a psicóloga falou que, quando no excesso de nervosismo dele, ele arrancava os cabelos. E olha só como é que a gente vai lidar com essas questões. E aí, estando com o seu Geraldo Cruz, né, a mãe esteve com ele, os espíritos falando, sem seu Geraldo saber da situação que estava acontecendo. E seu Geraldo vira para a mãe e diz assim: você vai precisar suportar esse menino sem levantar uma mão nele. Ele não vai poder apanhar. É óbvio que nós estamos falando de um caso, cada caso. A nossa diferença é o seguinte: as informações espirituais que nós temos em relação à nossa vivência. Porque às vezes você vai ter tomada de decisão que as pessoas não vão entender, mas que lá na sua intuição, Deus sabe, você tem informação. Não é? E dentro desses conflitos familiares, que são a nossa principal base para transformar essa sociedade que está lá. Porque, como diz Kardec, se o laço, como diz os Espíritos, é a pergunta de Kardec, se o laço ele afrouxar, a sociedade afrouxa. Então, o que está acontecendo? A violência está aumentando, né? E é óbvio que ela chega ao nível, como diz Kardec, que a gente comece a repensar e volte para a base, para reconstruir. Não temos um sistema. Não é? Nós sabemos o seguinte, que o amor transforma. Jesus só foi Jesus porque, além dele plantar o sentimento na humanidade, perante a violência, ele foi paz. Gandhi só consegue libertar a Índia pela pacificação. Martin Luther King faz uma revolução de igualdade sem levantar um soco. Mas a verdadeira igualdade, que Emmanuel vai citar nesse texto que você me falou lá no final, ô Miriam, que está lá escrito diante da guerra, a igualdade de oportunidades, que é Deus que rege isso aí, não o sistema. Então, como é que vai ser a educação desse menino que está lá no lar dessa moça que tem essa informação? Não é? Aí você tem as nossas informações que nós sabemos. Diante da nossa filha, por exemplo, a filha mais nova, né, que é ex-esposo da minha esposa, que a gente teve sonho, depois se confirmou, né, dentro de um abandono de outras encarnações, e aí ela está no meio. Né? E aí tem uma tendência a ser fumante e a utilizar álcool, que nós já sabemos. Foi a única filha que, ao longo da sua infância, brincava fazendo gestos que estava fumando. E tem problema de asma. E ela está no meio. Qual é o seu sentimento que ela traz? O nervosismo, a lembrança, o abandono. Não sabemos quem abandonou, porque eles trazem informações generalizadas. A nossa diferença é que nós temos informações. É por isso que lá dentro do lar, o Santo Agostinho ele vai então absorver um conhecimento profundo para nos trazer, principalmente quando vai falar de ingratidão. Laços de família, família espiritual, família física. Né? Por isso que nós temos problema em família. E é por essa razão que nós, como espíritas, vejamos bem, nós precisamos então nos esforçar para que a gente exercite, se preocupe em exercitar essas orientações. Nós não estamos dizendo que nós vamos conseguir. O que nós precisamos fazer é se preocupar e se ocupar em exercitar a pacificação. E como é que ela começa? Mudando as nossas vibrações. Mudando as nossas vibrações. E isso acontece de praxe. Por quê? O seu nervosismo ele vai criando uma psicosfera em torno de você. As pessoas vão sentir. Equilibrando o nosso pensamento. Então nós vamos começar a harmonizar da maneira como o Evangelho nos coloca.
Então, as nossas filhas sempre estão de olho na gente, né? Elas sentam aqui na mesa ontem, fazendo o estudo da mocidade, né? E aí deixaram aqui o chiclete, o negócio. Eu falei assim, o chiclete ficou nas minhas coisas. Ela olhou para mim e disse assim, mas você come pão, deixa farelo tudo na sua mesa. Então, eles estão sempre nos observando. Aí você vê aquela ideia antiga, né? Mas eu sou pai. Mas aí você não transforma. Aí os Espíritos vão dizer lá no Evangelho, aqui eu mando, como a gente diz, né? Mas esquece de acrescentar, e também sou detestado. Não é isso? Então a gente precisa viver no equilíbrio. O Evangelho nos faz isso. Então, nós mergulhamos no corpo físico, nós temos essas vibrações que nós trazemos antagônicas, a afabilidade, a doçura. O nosso rins, o nosso fígado absorve isso, o nosso estômago, nós já sabemos que faz mal. Ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo falou há 2020 anos atrás, onde não tinha nem a nutrição, nem a psicologia, nem a ciência que estudava os hormônios. E hoje se comprova isso, hoje, que confirma o que ele pregava naquela época. O que nós precisamos é nos acostumar com essas vibrações. A nossa estrutura psíquica, física, não está acostumada com vibrações de paz. Nós não conseguimos ficar em paz, porque nós não estamos acostumados. E quando nós temos, por exemplo, a partir de um estudo desse, que a gente fica melhor, a gente já pensa assim, vai acontecer alguma coisa. Porque nós não estamos acostumados, entendeu? Só vai acontecer aquilo em que você não tem domínio dentro de você. Se você tiver domínio dentro de você, vai acontecer o que for que acontecer e pronto. Então, vejamos, o Evangelho ele vai servir para isso. Para que no nosso lar a gente mude as vibrações. Então, comecemos no pequeno. Paremos de falar mal. Nós vamos ter o bônus. Percebemos que hoje, olha, vejamos bem, a grande maioria das situações que vão trazer desordem, violência, etc., elas acontecem do lado de lá. Estudem um capítulo dos sonhos do Livro dos Espíritos. Estudem Ivone da Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, que é fantástico o livro. Tem um outro livro agora dela, que eu esqueci o nome, que os dois são juntos, que também fala a mesma coisa. Então, às vezes, você acordou mal. Você acordou mal, você está sob influência. Acordou com o coração acelerado, você está sob influência. Então, é o dia de você se conhecer. Por quê? Os espíritos vão utilizar disso. E ali você pode dar vazão à violência e pode gerar para você problemas que não eram para acontecer, que vai demorar inúmeras reencarnações para solucionar. Vocês imaginem bem. Então é preciso fazer um pacto de não violência, mas não fazer um pacto de diferença. Há uma grande distância disso aí. Chico não era omisso, Jesus não era omisso, em prol de um falso bem, para não trazer tumulto. Não, deixa isso para lá. Né? Não deixa isso para lá. Analise com as questões espirituais o que pode ser e como você vai decidir junto com a visão cristã. Então, a primeira proposta é trazer Jesus para dentro de casa. Mesmo que a gente não tenha Jesus no coração. Para que a gente, toda quarta-feira, como é que é aqui em casa, a gente vai lá e estuda a cólera, estuda a afabilidade, estuda a doçura, imortalidade da alma, perdão. E vemos, todo esse texto a gente volta novamente aos outros estudos. Emmanuel toca novamente na pacificação, perdão, compreensão e bondade. Por que a compreensão? Porque a compreensão diz isso. Quem é aquele indivíduo que, por exemplo, dentro de casa, hoje aconteceu aquela situação que nós vemos nas notícias? Quem é aquela criança? Quem é o padrasto? A gente vai precisar remontar. Como é que vai ser o nosso futuro? Quem sou eu?
Quem é que está aqui em casa? Quem é o irmão difícil? Quem é o pai agressor? Quem é o filho complicado? Então nós estamos tudo num bolo ali, ó. Existe um livro chamado Leis de Amor, de Emmanuel, que ele vai dizer uma série de perguntas e respostas. Ele vai dizer quem é o mecânico? Olha que legal. Isso é tão profundo. E aí o mecânico, segundo o Emmanuel, foram aqueles que pegaram em armas em outras encarnações. E agora eles canalizam aquele desejo. Aí esses dias eu estava em São Torquato com o meu mecânico e eu vi. Né, ele saiu para comprar um negócio, o cara pegou, veio atrás dele, tirou o celular dele, ele foi, deu um tapa no rosto do cara, saiu correndo atrás do cara e falou, Thiago, vai lá atrás dele. Eu fui correndo, não, opa! Lembrei. Deu impacto na hora, né? Bem-aventurados, os pacíficos, calma aí. E por impulso eu saí correndo junto. Aí quando eu li o texto lá, ó, automaticamente vai atrair a pessoa. Você entendeu? Então, assim, existe muita coisa. E a gente viu, por exemplo, o Chico. O Chico é demais, né? O Chico estava indo andando, aí encontra dois assaltantes, o assaltante quer roubar ele, e aí olha para ele e fala assim, é seu Chico. E aí olha para o outro e fala assim, o que você tem aí? Aí o outro fala assim, não acredito que você vai dar dinheiro para ele. A capacidade que Chico tinha de envolver as pessoas. É o seu Chico, tira aí, dá dinheiro a ele. Ou seja, Chico quer ser roubado e recebeu. Pesquisa essa história lá. Chico tem cada coisa que só não daria para as pessoas escreverem sobre ele também. Né? Tinha um homem, por exemplo, através de Chico, que era assustador. O homem ele tinha os cabelos levantados para o alto e andava com um porrete. E todas as vezes que ele encontrava Chico, ele ficava com aquele porrete. E em volta tinha uns matos, que os matos chegavam a cair, assim, ó, pela vibração daqueles espíritos que estavam em volta daquele homem, articulando para assassinar Chico. Vocês imaginem bem. E Chico olhando ali, ó, aquele olhar sereno para aquele homem que ele encontrava. Era um maluco que tinha na cidade. E Chico, com as suas vibrações, compreendia o processo, rogava a Deus proteção. Então, nós estamos dentro desse meio, dentro dessa psicosfera que nós estamos acostumados. Que nós precisamos desacostumar. Né? Precisamos, então, como diz os benfeitores amigos sobre os nossos estudos, é abrir a nossa cruz com os braços abertos. Não julgar. Não temos capacidade de julgar. E vigiar. Porque quando a gente faz esse compromisso, às vezes a gente não percebe aonde que vai ser a intromissão. Por isso tem que colocar a vigilância primeiro e a oração depois, como diz nas orientações evangélicas, para perceber por que hoje eu acordei assim, por que eu estou respondendo assim, por que eu estou mais agressivo e me recolher. Né? Quando eu estou nervoso em casa, minha esposa diz, vai dormir. Vai dormir, que hoje ó, deixa ele dormir. Aí nós vamos orar e falar assim, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Talvez a gente acorda melhor. Então você precisa pedir. E às vezes o que acontece? A psicosfera da violência, ela está tentando se aproximar de você. E você está sentindo e não sabe. Aí às vezes o que acontece? Você já começa a se passar mal em casa. Mas é uma articulação que vai acontecer lá no trabalho. É uma articulação que vai acontecer lá nas perturbações dentro da casa espírita que acontece no núcleo religioso, que é o pior possível. Vejamos, é o pior possível. Né? Porque André Luiz diz, o que derruba o espírito é poder, dinheiro e sexo. Não é? A articulação das trevas. Então, se você não caiu no sexo, talvez você caia no dinheiro. Se você não cai no dinheiro, você cai no poder. Porque poder, você pode ter poder. Nós temos poder dentro de casa. Se você está no ambiente de trabalho, você coordena alguma equipe, você tem poder. Se você é coordenador de estudo, você tem poder. Então, vejamos. É preciso que as nossas lideranças e a gente carregue paz para que possa envolver e a pessoa acolher. E sem pensar o seguinte, que existem espíritos que precisam da nossa paz. Hein, Thiago, você me permite só...
Só aproveitar que você falou do poder aí eu lembrei aqui que o João Calvino, né, falava pra gente, né, naquela reforma protestante, ele dizia assim, que aqueles que não apenas buscam a paz evitam brigas, na medida que estão em seu poder, mas também trabalham para resolver diferença entre os outros, que aconselho todos os homens a viver em paz, né? Calvino ele falava isso, que aquele que detinha o poder, ele não vou buscar a paz, eu quero a paz, mas não só isso, não. Eles tinham que trabalhar para resolver as diferenças entre os outros, porque eles tinham poder para isso. Aconselhar todos a viver em paz e não, né, ficar estagnado. Aí, aproveitando que você falou do Martin Luther King, né? Fizeram a pergunta a Luther King sobre pacificador, o que ele achava ser pacificador, né? Aí Luther King ele disse bem assim, significa receber de Deus uma missão de juntar pessoas das mais diversas ideologias. E dizia mais, e mostrar para eles o preço caro de milhares de mortes necessárias, o valor dos novos sonhos, das novas esperanças. Olha que interessante, né? As pessoas que detêm o poder, você falou do poder, elas têm que promover a paz e não a guerra, né? E às vezes se esquecem disso, né? E você tem duas coisas aí, o Beato. Seguinte, tem um texto do Emmanuel no livro Vinha de Luz falando cultive a paz. O que ele vai dizer? Todas essas virtudes, elas vêm do alto. Sabe essa tranquilidade que nós estamos sentindo aqui? Ela vem de Deus. Por que nós estamos sentindo? Porque nós nos predispomos a acordar cedo, né? Preparar, reservamos um horário, estamos meditando de um tema difícil que todos nós temos dificuldades para analisar. E por essa razão, nós merecemos a assistência dos espíritos. E aí nós estamos comungando esse café bom. Poderíamos estar em outro lugar falando mal dos outros. Que teríamos carregando, encharcando o nosso inconsciente de coisas ruins. Mas aí o que acontece? Todas essas virtudes, elas sondam a gente. Então Deus está derramando paz no universo. Essa energia, essa virtude, ela se aproxima de você. Mas se você não merece, o que acontece? Ela volta para o seu estado de origem. Então, à medida que você vai controlando o seu nervosismo, essa virtude ela vai pouco a pouco entrando dentro de você. A tal ponto que ela vai ser por completa. Vocês acham realmente que Chico deveria passar tanto tempo assim na Terra? Vocês acham que ele passou tanto tempo assim por quê? 300 mil pessoas foram no seu velório. Foi isso a marca? 200 e poucas mil. Por quê? Porque a sua presença ali naquela região, ela transmitia paz. Por que você acha que João Paulo II ele ficou daquele jeito tanto tempo? Primeiro, para demonstrar que é possível, apesar do empecilho do corpo, você consegue ter resistência à mente. Porque a sua figura era a figura que transmitia paz. Percebe isso? Porque ele dilata a importância da sua presença. Tanto que quando o Chico agora não está, como é que nós nos sentimos? Órfão. Entende? Então vocês imaginem, né, você sair do lugar e a pessoa agradecer porque você saiu. Não é? Ou se não, poxa, que bom que você está aqui. Não vai. Não é? Então, essas virtudes elas estão em volta da gente. Né? É da lei divina. Só que, como diz Emmanuel, o benefício não antecede o mérito e o trabalho. Então, para que a gente se sinta pacífico e sinta essa energia, essa virtude, é preciso que a gente vá domando aos poucos. Igual ontem eu falei, opa, por que eu estou falando assim? Então está bem presente. Por que eu ainda estou precisando ir dormir? Então vamos controlar. Vamos tentar controlar. Por que eu acordei? Não, vamos fazer a nossa oração, vamos resistir. Né? E o outro vai ser um instrumento. Mas o bom vai ser, como o Beato disse, que a gente seja instrumento da paz, como afirmou Francisco de Assis. Não é? Então, nesse exercício, você imagine bem, nós somos 2 milhões de espíritas.
Vocês imaginem 2 milhões de pessoas vibrando na paz. Nós somos o maior país cristão do mundo. Um dos maiores, se não for o maior, católico do mundo. Onde está essa gente toda? Estão dentro dos seus lares. Mas fazendo o quê? As estatísticas demonstram o quê? Olha os evangélicos também. Olha quanta atrocidade está saindo do meio. Assim também como o nosso meio saíram. Então há uma grande distância da teoria daquele que exercita na prática. E olha quantos realizaram. Como aquele menino de Assis conseguiu realizar absolutamente tudo sem ter nada. Porque para você ser ministro da paz e ter a paz contigo, não é preciso ter recurso. Como a maior mensagem duradoura na Terra nasce de um homem que absolutamente tinha nada e escolheu estar junto com os animais, Jesus. E como o homem, o Uberaba, consegue realizar o que realizou? Não é? Então é preciso que a gente medite. Então ali nos 2 textos de Emmanuel, que é importante a gente avaliar, já por causa do horário, né? É preciso, então, como o Beato disse, é preciso que a gente tenha paz, exercite na paz perante o outro. Se o outro está perturbado, ele vai querer te perturbar. Mas vejamos, ele já carrega uma vida muito ruim. Isso nós falamos do nosso movimento espírita, falamos do nosso trabalho, né? Falamos da nossa convivência familiar. A grande questão é que eu não seja essa pessoa ruim. Que eu não fique amargo com a vida. Que eu não leve desunião. Que eu não leve dor. E aí Emmanuel diz, ou seja, como nos diz o texto, das injúrias e violências. Por que eu estou recebendo aquela violência? Dê a paz. Dê o amor. Porque o outro já carrega um fardo muito pesado, não carregue junto. E siga seu caminho adiante. Na ponte externa, né, nas nossas relações. Dê você a paz, a verdade vai chegar. Não é? Vai ali cultivando o seu pensamento, você sabe que você não fez nada de ruim. Se a pessoa está articulando, está fazendo, está querendo se impor, está querendo agredir, etc., mantém-te sereno, orando. Isso é muito difícil. Mas é esse posicionamento que levará as grandes personalidades às suas vitórias. Nós precisamos vencer a nós mesmos. E, posteriormente, olhe para dentro de você, não se autoflagele. Porque a autoflagelação é muito ruim. Então, o pensamento de cólera, ele vai lá e arranca nos seus rins a energia, do seu fígado. Eu lembro uma vez que eu fui fazer o exame de rotina, e aí a médica disse assim, olha, eu acho que você está com problema no fígado. Mas, doutora, eu não bebo, não faço nada, mas está alterado. Aí, conversando com uma amiga, ele disse assim, já viu aquela mensagem do André Luiz? Né? Não sobrecarregue seu fígado com preocupações inúteis. Aí eu falei, estou muito preocupado. A preocupação ela é o quê? É aquilo que você não domina, que você quer que se realize, mas não está nas suas mãos, então você fica preocupado. Aí eu refiz o processo. Vou me despreocupar. Refiz o exame. Normal. Olha, agora seu exame não acusou nada. Então, se você está sentindo ansiedade, procure ajuda. E vai trabalhando. Se você está sentindo aflição descometida, procure ajuda. Faz a sua meditação, faz o estudo, faz terapia. Vai buscando recurso para você se harmonizar. Porque vale a pena viver. Olha só, esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós estamos sentindo bem, nossas células estão ali, ó, trabalhando, estamos encharcando de esperança. A gente diz assim, é possível, né? Dá uma olhada para aquela pessoa lá do nosso movimento, né? Ou aquela pessoa que está nos perturbando lá no trabalho, né? Ou daquela que está ali dentro de casa. É isso. E ser a pessoa boa para você e ser a pessoa boa para o próximo nesse exercício. Então,
Nessa prática externa, a gente então oferece o bem nesse exercício. E no campo interno, porque não adianta nada. Você tem que trabalhar essas duas formas. Lá com o exterior e com o seu interior também. Para que quando as pessoas se aproximem de você, elas possam sentir o Cristo. Vocês imaginem você sendo representante do Cristo e as pessoas se afastarem de você. Não pode. Quer dizer, poder pode, né? Não deve. Aí, Tiago, interessante você falou aí, porque eu estava falando para a Miriam de cedo. Tem uma frase que eu gosto muito do Cristo, que ele fala assim: deixe-vos a paz, minha paz vos dou. A gente quer que Cristo viva em nós, né? Aí você falou da paz interior. Essa paz interior que nós temos que tá buscando também, tá não esquecendo da exterior, né? Isso aí. Ela tem que ser sólida, né, para a gente, né? Então, foi muito pertinente você falar isso, da paz que nós buscamos, né? E aí eu vou um pouquinho mais assim, quando a gente fala, quem realmente é o pacificador? Né? Aí eu costumo falar assim, o promotor da paz, né? É o que nós estamos tentando fazer, não só eu, você, Miriam, né? Tantos outros companheiros espíritas, né? É tentar transformar esse homem velho num homem novo. Nós estamos fazendo dia a dia, né? Vendo as nossas imperfeições do passado também. As nossas perfeições que a gente faz agora, pouco a gente consegue refletir ainda, né, Tiago? Porque Sim. a gente fala um negócio com o nosso filho ou neto, a gente lembra que nós estamos estudando, a gente fala assim, opa, peraí, eu tô tentando me transformar e tô indo nessa, né? Então, esse autoconhecimento que nós estamos fazendo de nós mesmos, né, é, de certa forma, um crescimento espiritual. Então, você citou Chico. Chico é um exemplo mais próximo que a gente tem. Quando a gente começa a ler sobre ele e ver a maneira que ele falava, né? Essa história que você contou do assalto, eu já tinha lido também, né? Aí você vê como é que essa paz interior para ele era bem resolvida. Qualquer um de nós estaria no desespero. Qualquer um de nós estaria no desespero. Sim. Ele não sabia o que fazer, ele naquela paz normal, né? Então, quer dizer, é isso que nós estamos buscando, essa paz interior nossa, que cada um de nós fazendo isso, com certeza vamos ter um mundo melhor, né? Nós vamos melhorar cada vez mais, né? Nós já estamos na regeneração, claro, né? Mas é essa paz interior que é a nossa esperança do futuro. Né? E tem um estudo muito bom do Emmanuel, Fonte Viva, Vida Conjugal, e também no livro Vinha de Luz, Vida Conjugal, Pais e Filhos. Vida conjugal, é preciso que se desenvolva a amizade. Filhos, é preciso que ali, com aqueles que nós temos antipatia, dosemos a questão da rigidez. E para aqueles que a gente tenha simpatia, dosemos o excesso de amor, para não corromper. Olha, e ali estruturando essas bases, a família segue pacífica para a sociedade. E aí não vai ser da sociedade para dentro do lar, vai ser do lar para a sociedade. E aí a gente vai desenvolvendo isso, que é o processo. Estamos no final, né, Miriam? Você quer acrescentar alguma coisa, Miriam e Tiago? Acho que não vai dar tempo, né? Mas para mim está tranquilo aqui. Acho que isso foi muito produtivo. Muito bom. Só peço àqueles que puderem, né, fazer uma reflexão em cima desse texto, pacifica sempre, porque mesmo não entendendo muito, se for com calma, né, a gente tem muita coisa boa e consegue entender, né? Fazer uma reflexão em cima do texto, é só isso, é a minha dica. Tem os livros da Ivone, lembrei aqui, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Eu estou anotando tudo. Recordação da Mediunidade, anotei o outro. E para nós, lideranças espíritas, conviver e melhorar. Né? Pelo Espírito Batuíra, a segunda parte, né? do nosso amigo Francisco Espírito Santo Neto, o grande Kiko. Conviver e melhorar, para a gente saber lidar com aqueles que estão na casa espírita. Estou anotando tudo, vou comprar tudo. Muito bom. Obrigada, tá, Tiago, por mais essa oportunidade de aprendizagem. Muito bom estar com você. Depois a gente marca o outro lá para dar continuidade, que isso aí é profundo, tá? Os outros textos lá para baixo. Eu só vou pedir um estudo ao Tiago
sobre nossas imperfeições, estudar o egoísmo, né? Dentro daqueles textos, né, que veio... Parece que são 9 casos, né? De como a gente reconhecer o egoísmo, né? Que assim fica um pouquinho mais fácil para a gente, tá? Pedir isso para você aí. Aí depois você me fala quando pode falar para nós. Tá bom. Obrigadão. E para finalizar, eu não sei quem foi o autor, mas eu já tinha lido isso, que fala dos pacíficos, né? Que diz que são reconhecidos como filhos de Deus, porque obedece à lei da fraternidade. É o Sermão do Monte. Né? E a lei da fraternidade é o Sermão do Monte, né? Então, que fala da lei da fraternidade, ou seja, somos todos irmãos, filhos de um único Pai, tratamos todos com brandura, moderação, mansuetude, paciência e por aí vai. Então, quer dizer, que maravilha, então, a gente tentar ser pacífico, né? Primeiro, obedecendo a lei da fraternidade, né? Então, a gente encerra com isso aí. Mira, você conduz em prece para a gente encerrar? Então, continuando com essas energias que nos envolvem, respirando fundo, agradecendo por esses instantes, por essas iluminações que chegam a cada um de nós, e que possa chegar a cada um também que participa, que ouve essas mensagens, que ouve esse estudo, e que possa despertar, né, para essa evolução, para essa resolução que o Cristo trouxe para nós. Aprender a nos amar e amar o nosso próximo. Assim teremos um mundo de regeneração. Graça e paz, e muito obrigado, Jesus, e que nos permita uma nova oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima. Tá encerrando. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.